Glória a Deus, amados. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Cabo. Graças a igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Esse nome é lindo. Glória a Deus. É o único homem que eu amo de verdade, é Jesus, tá, gente? Mas a Liliane queria contar uma bênção. Eu fui ver agora há pouco, por aí no zap, ele pediu para contar uma bênção. Chega aqui, meu filho. 2 minutinhos, tá? Graças a Deus. Não pode ser rápido. Essa semana, de sexta-feira para cá, a gente vai passar uma luta muito grande. Meu pai se envolveu num acidente e assim, ele não sofreu nada, mas teve uma moça que sofreu, assim, se machucou e foi no hospital aqui, estava tudo bem, e daí só as coisas se complicou, a gente foi com ela para Cacoal, a família levou, e lá as coisas se agravou, e segunda-feira à noite as notícias não eram nada bem, e eu mandei mensagem para o pastor, acho que era 11 e pouco da noite, pedindo que ajudasse nós em oração, que Deus revertesse o quadro, porque foi um trauma, e o trauma foi no fígado, e o médico queria fazer a cirurgia dela na terça-feira. Até então, nós achamos que seria uma cirurgia simples. Quando foi terça-feira de manhã, a médica ligou para minha irmã explicando a situação, que era muito complicada a cirurgia. Ia fazer uma tomografia para ver se tinha parado a hemorragia. Minha irmã, o que nós fazemos? Eu falei, vamos orar, minha filha, porque agora é só Deus para entrar em ação. E a gente entrou em oração. Quando foi 9 e pouco, saiu o resultado da tomografia, a médica falou que não precisaria fazer, porque se quisesse era isso. Então Deus entrou com providência. Quando foi à noite, a médica já liberou ela do hospital para ficar na casa da tia dela em Cacoal. E as coisas foram se encaminhando. Ela está lá ainda, vai ficar até segunda-feira. E eu creio que as coisas vão continuar indo do jeito que está. Segunda-feira vai passar pelo médico. Em nome de Jesus, ela vai voltar para casa recuperada. E eu falei que se Deus tivesse misericórdia, que ela não passasse pelaquela cirurgia porque era de risco, que eu ia dar o testemunho aqui, que Deus está fazendo um milagre na vida dela. O nome dela é Jéssica. Eu peço que a igreja ore a favor da vida dela, porque ela tem uma criança de 2 meses que está aqui para cuidar da família. A gente está dando suporte, mas não é igual ela, né, que é a mãe. Então ajuda nós em oração para nós terminar de vencer essa guerra bem, que tudo dê certo, em nome de Jesus. Amém. Ele vai falar rapidinho mesmo, né? Não enrola nada, né? Deus é bom, amado, né? Amém. A luta vem, mas Jesus dá vitória. Amém. Eu creio. Ela estava me contando, foi ela, se foi a mãe dela, disse que o pai dela foi sair do carro automático, que de repente o carro começou a ir para lá e para cá, sem ele estar nem colocando a mão no negócio lá. Então é luta, viu, gente? Mas a vitória é grande, vem? Amém. Amado, nós vamos ler a palavra do Senhor Deus. Semana passada nós lemos o que? Vocês lembram? 2º capítulo de 1 Tessalonicenses. Hoje vamos ler o 3º capítulo de 1 Tessalonicenses. Se você puder abrir sua Bíblia. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 3. Se você puder ficar em pé também, a gente já lê e você já senta também. Se tiver com o bebê e estiver sentindo dor, você pode ficar sentado, não tem problema. O Robson vai se batizar no próximo batismo. É isso mesmo, Robson? Cadê o Robson? Isso daí? Então você, uma pessoa disse uma vez para mim, pastor, eu vou me batizar, as lutas vão acabar, vai triplicar. Você é doido, pastor? Eu falei, não sou doidão. É porque agora você disse para Deus que você quer ser dele. E o diabo vai tentar te convencer que você fez uma decisão errada na sua vida. Mas suporta, Deus vai te dar vitória, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Deus, posso ler? Amém. Os instantes são bem-vindos, tá, gente? Em nome de Jesus. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto.
Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, com T maiúsculo na sua Bíblia, falando que Satanás vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Você me ajuda a orar a Deus? Pai Santo, pelo poderoso nome de Jesus, Pai, esta é a Tua palavra santa, rendemos-nos a ela e pedimos, Senhor, que o Senhor revele a ela cada vida que está aqui. Deus, na autoridade que o Senhor me conferiu no nome de Jesus, eu quero repreender dessas vidas, desse lugar, todo e qualquer agir das trevas, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário à Tua vida, que tem perturbado a Tua mente, trazendo ansiedade, inquietação, preocupação, medo, angústia, ser repreendido, que saia de Ti agora, em nome de Jesus. Que nesse instante Deus toque no teu coração, na tua mente, em um nome de Cristo. Ele está dizendo a você: aquieta-te, confia no Senhor. Deus refrigera a alma dessa pessoa, organiza a mente dele, dela, e fala ao nosso coração. Tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Oramos, Pai, e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema: sem informação, sem paz. Nosso tema: sem informação, sem paz. Se você não tiver informação, você não tem paz. Como assim, pastor? Já você vai entender. Os crentes dessa igreja se converteram há pouco tempo. Paulo foi lá, abriu a igreja, pregou, e os gentios que tinham fazer tudo errado, eles creem em Cristo, eles aceitam o Senhor Jesus. Paulo disse: olha, eu vou embora, mas não vou passar por muita luta, vocês têm que estar firmes. E Paulo não pôde ir mais naquela igreja. E ele ficou perturbado. Meu Deus, contra aquele povo, perseguição, cadeia, luta, morte. E ele, não tentando suportar mais aquela inquietação na alma dele, ele falou assim: meu filho Timóteo, que era o discípulo dele, vai em Tessalônica e vê como estão os irmãos lá, por favor. E Timóteo foi, viu que os irmãos estavam lutando, mas estavam firmes na fé, e trouxe aquela notícia para Paulo. E Paulo disse: olha, eu estou consolado com as duas notícias que eu recebi da parte de Timóteo. Se você quer entender o que Paulo estava passando, você só entende se você for pai ou mãe. Já teve filho rapaz ou filha moça e ficou demorando para chegar em casa no fim de semana. 11 horas da noite, 1 hora, 2 horas, você ficou sem dormir, preocupado, ansioso. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Guarda meu filho, minha filha. Se você já passou por isso, você sabe o que Paulo estava passando em relação àqueles queridos. Amém? Alguém já passou por isso aqui, amado? De ficar preocupado com filho, com filha, né? Amém. Você, gente, amém? Então, aí, Paulo estava preocupado com aquela igreja, amado. Tem gente que não aguenta pressão, ela nega Jesus. Eu digo que hoje, servir a Cristo hoje é leãozinho na chupeta. Difícil era no tempo de Jesus, depois Jesus morre, né? Que a pessoa era morta por causa da fé dela, né? Nega Jesus, não nega, cortava a cabeça fora. Hoje é muito mole servir a Cristo. Qualquer pessoa entra na igreja, quer servir a Jesus, né? Quer ser batizado, quer participar da ceia, quer virar pastor, parece que é muito fácil, né? Se a nossa fé fosse colocada em prova hoje, irmãos, será que você e eu estaríamos na presença de Deus? Eu dou sempre um exemplo aqui para você entender melhor. Lá no tempo de Paulo, 2000 anos atrás, vamos trazer para hoje. Um psicopata doidão aí que detesta cristão. Pode ser qualquer igreja, ele odeia cristão. E você ficou sabendo que ele entrou numa igreja em Alvorada semana passada e matou 30 dentro da igreja. No fuzil, na peixeirada, na machadada, na pistola.
né? Na dentada, o bicho é louco mesmo, né? E aí você já vem para a igreja com o coração na mão, meu Deus. Isso aqui doidão lá que passou lá em Alvorada, viesse para cá. E no meio do culto de domingo, igreja cheia, com quase 200 pessoas, o cara entra ali, dá uns 2 tiros assim, eu vou matar os crentes hoje. Eu tenho que matar os crentes hoje, eu estou querendo sangue. Fala assim, mas quem não for, ou quem negar, aí Jesus pode ir embora, eu deixo ir embora. Gente, vocês viram um piseiro tão grande, que o pé tão grande. A casa aí de 90 anos vai ser correndo aqui no jovem. A irmã Maria não, né, irmão? Mas quem quiser morrer por amor a esse Jesus aí, pode subir na plataforma que eu vou passar fogo. Gente do céu, eu falo para você, na hora que quer beber água, aí você vem, porque você é de Deus, eu amo por Jesus, eu sei que eu vou morrer aqui, mas vou tratar glória por Jesus. Aí você vem e sobe aqui, né? Você faz os dois, né? Por Jesus, né? Aí o bandidão fala assim, você vai morrer mesmo? Vou. Aí vê que seu filho, sua filha, o seu neto está chorando, que não quer que você morra, né? Você é o que dele? Ô menino, é meu pai. E você está aqui, fique quieto, né? O bicho fala, é meu pai. Aí o bandidão fala assim, se você não negar Jesus, eu mato seu filho agora. Mete uma bala na cabeça dele. Gente, você entendeu a seriedade que quer dizer que eu sou de Jesus? Que se você não já é disposto a morrer por ele, a ver alguém que você ama morrer e não negar ele, você não é cristão ainda. Você tem vontade, mas você não é cristão verdadeiro. Isso é algo sério, irmão. Então qualquer um vira cristão. Mas cristão na Bíblia é um pequeno Cristo, alguém parecido com Cristo. Morre por amor a Jesus, amém? Isso é só para você pensar, será que nós somos dela, mano? Eu já uma fichinha aí. Ser cristão hoje é beleza. Em tempo de Jesus, de Paulo, não era assim não. Paulo abriu a igreja, o povo veio do mundão, se converteu, e aí começou a pressão, a perseguição do Império Romano, matando, prendendo. Paulo disse, olha, aguentem firme, suporte, amém? Paulo disse, quando eu estava com vocês, eu disse que isso ia acontecer. Gente, Jesus nunca mentiu para você nem para mim. Se alguém mentiu para você, é uma situação, mas Jesus nunca mente para nós. Diz, no mundo vocês vão passar por aflições. João capítulo 16, 33 diz isso. Mas teve bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Ah, pastor, eu estou numa aflição, por quê? Porque Jesus falou que você ia passar por isso. Jesus disse que aquele que a vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então nosso caminho é de cruz, querido. Você vai estar andando e vai estar sangrando. Ah, pastor, eu pensei que não é assim, mas é exatamente isso. Tudo bem? Por isso que no dia do batismo eu rasgo o verbo. Você está em dúvida, some aqui, que eu não vou dar banho em ninguém, não. Você tem que fazer algo consciente, certo? Amém? Versículo 2 diz que Paulo, angustiado, enviou Timóteo para saber como eles estavam e para fortalecer a fé dos Tessalonicenses, confirmando e exortando. Pastor, o que é exortação? Parece o nome da minha sogra, né? Exortação quer dizer ato de encorajar, aconselhar, instruir ou advertir alguém a fazer algo. O que é exortação? Você aconselhar alguém, fortalecer alguém, incentivar alguém, rapaz, faz dessa forma aqui. Isso é exortação. E alguns versículos da Bíblia falam também desse mesmo versículo, de exortação. Desse mesmo, né? Efésios 6,4 fala aqui dos pais. Olha só, para mim que sou pai, eu sou avô, você também. E vós, pais, não provoqueis nossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na ademoestação do Senhor. Você sabe que tem pai que enche a sacola, como falou outra coisa? Fala a mesma coisa o tempo inteiro, fica ameaçando de dar um pau no moleque, não faz porcaria nenhuma, né? O moleque fala, velho boca aberta, velho banguela, né? Faz nada, né? No meu tempo, o meu pai precisava só de olhar para mim, olhou, aquele rabo de olho, o pessoal falava, eu saía catingando, gente, ainda não cheirava bem, né? Saía, porque eu não tomava banho, né? Saía tirando, né? Hoje em dia você está falando com o menino está pulando lá, para, menino, vai para lá, menino, o bichinho está lá, né? Mas quem está entrando aqui e saindo aqui, a culpa é de quem? É nossa que não sabemos criar filho. Os nossos pais, com toda a violência e brutalidade, ele era baixinho o negócio. Nossos pais erraram, mas vai acertar agora. O que nós estamos fazendo também é errado. Menino com 3 anos, você vai dar um celular de 5 mil reais na mão de uma criança dessa? Que juiz que um bebê desse tem que usar um celular? Eu já olhei com criança pequena, não posso dizer que criança acessa pornografia, porque o pai, a mãe deu um celular na mão dele. Se você não tem capacidade de criar filho, não faz não. Vai lá no médico, manda cortar os trem fora lá, não é seu, será que você faz lá, né? Vazer vitamina lá, né? Fala assim, doutor, corta esse trem fora que eu não peço para ser pai não. A partir do momento que você fez, você tem que dar conta, você tem que dar conta. Amém? Amém mesmo? Então por isso que
dificuldade, pastor. Vai lá no vovô Cid ali e fala assim: vovô, eu vou deixar o netinho aqui uns 15 dias para o senhor cuidar dele para mim. Se o senhor dá uma olhada nele, pode ver que. Você vê que tem uns avô besta, né, Sérgio? Netinho do vovô, né? Não. Aí o neto vai costa na cara do vovô, né? Que saliva, menino bom de saliva, olha só, né? E bom de mira, você entrou bem dentro do meu olho, né? Gente, como que a gente cabeça fica vira bom, né? Meu neto entrou no carro e arrancou um trem do ar-condicionado lá. E a minha filha, ai pai, arrancou o trem. Pai, está, bichinho, deixa ele quieto. Se fosse meu filho, eu ia dar uns tapelecos nele, viu? Oh, meu Deus do céu. Livra nós das nossas besteiras, Senhor. Em nome de Jesus. Então, Paulo diz: pais, não irriteis vossos filhos, criais a demonstração. Aconselha o teu filho de acordo com o que está na Bíblia. Tem gente que não peça para dar conselho, não, mas o conselho não vale nada. A pessoa aconselhando e um jumento mascando capim lá é a mesma coisa. Aprenda isso aqui e dê um conselho para o teu filho baseado na palavra de Deus. Meu filho, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz: você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter muitos anos, meu filho. Amém? A palavra de Deus diz: você é herança do Senhor, meu filho. Amém? Aí, filho, deixa eu te falar o que eu penso. O moleque vai lá, não funciona nem para você que você está falando, vai falar para mim. Pode dizer: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração. Gente, eu não estou passando pano de menino, não. Vocês sabem que o trem é feio. Eu falo que filho que não honra pai e mãe vai morrer cedão. O Zé do Caixão vai bater palma cedo. Tem que honrar pai e mãe, mas diz também o pai e a mãe criar o filho na demonstração do Senhor, orientando de acordo com a palavra de Deus. Pastor, e se a pessoa não deixar ser admoestada? O que você faz com ela? Tito 3,10 diz o que é para fazer. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pessoa errou contigo, você corrige ela com amor, né? Na palavra de Deus, uma vez. Não mudou, errou de novo, você corrige ela a segunda vez. Não mudou, se afaste dessa pessoa, diz a palavra de Deus. Claro que no caso, né, quando a gente tem família, alô? Oi, eu estou pregando agora, cara. Liga depois. Não, não posso falar agora não, moço. É sério, estou pregando aqui, ao vivo ainda. Tá bom? Tá, rapaz, desliga aí, obrigado. Esse pessoal ama o pastor. Onde que eu estava mesmo aqui? Claro que no caso que é uma. Que ele esqueceu, mas eu silencioso. Nem sei se é ele ou ela, eu sei que foi eu. E quando é família, pastor, não tem como, mas você pegar e meter o pé no filho, no marido, na esposa, porque você já demonstrou primeira e segunda vez. Pode estar falando de pessoas aqui que nem fazem parte da sua família. É um atrapalho da tua vida e você fica dando uma oportunidade para a pessoa. Errou uma vez, perdoa, orienta. Errou de novo, perdoa, errou de novo, só cara, você não serve para estar perto da minha família, não. Infelizmente você fica para lá. Quando você está incentivando alguém a vir à igreja, na verdade você está ademoestando segundo a palavra de Deus. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vezes que o dia com D maiúsculo se aproxima. Aconselha o teu parente a vir para a igreja. Se não quer vir nessa, vai em outra. Tem muita igreja boa aí. A Bíblia diz para você ademoestar, aconselhar, incentivar, vir para a igreja. Tem uns homens panaca, mas quando ele quer vir na igreja, ele não vem não. Quando o homem não quer vir, a mulher não vem. Porque se a minha mulher não quiser vir, eu respeito, ela fique lá, mas eu vou, porque quem me salvou foi Jesus. Nós vivemos um mundo esquisito, amado. Uns homens que se posicionam como homens, os caras esquisitos, estranhos. Você nem que eu consigo casar um estranho desse. Eu amo a minha mulher, eu morro para minha esposa, mas para servir a Deus não precisa de que ninguém venha aqui puxando, não. Amém? Amém. Tudo bem? Você está bem, André? Versículo 3 e 4. Paulo pede para que ninguém dos Tessalonicenses fique inquietos com as tribulações, porque o cristão está sujeito a isso. Eles lembram que quando esteve com eles, Paulo havia previsto que isso aconteceria. Paulo disse: olha, eu predisse, nós predissemos que isso ia acontecer, nós falamos por antecipação que isso ia acontecer. Como que Paulo sabia dessas coisas, amado? A gente pode ler um pouquinho, talvez não se trate exatamente disso, mas Deus já avisava Paulo: você vai entrar na luta, na tribulação, na aflição, e você vai entender por que Deus diz isso.
Tem muita igreja que você pregar isso aqui, e irmão, você vai entrar na luta, o irmão não vem mais na igreja. Porque hoje a pessoa vem para a igreja querendo escutar um trem bem suave, que eleva o coração dele. E se Deus quiser falar para o homem, né? Irmão, você vai entrar na luta de 3 anos aí, tá? Mas fica firme e Deus vai te dar a vitória. O irmão não vem mais na igreja, o pastor jogou uma praga em mim. Naquele tempo, não. Eles estavam na igreja e Deus estava falando, vocês vão passar por isso, por isso e por isso. Por que Deus não fala mais? Deus fala, mas os pastores não têm coragem de falar a verdade para as igrejas. É muito melhor falar coisas da verdade, que aí a pessoa volta. Falar coisas duras, seja, né? As pessoas podem não querer voltar. Alguém disse que estava bem pesado, né, em uma situação aí. Então, você não sabe de nada. Você não sabe quanto que Deus tem cobrado de mim, quantas horas que eu oro reclamando por cada vida dessa igreja, e as pessoas fazendo tudo errado e não querem mudar de vida. Tudo bem? Você está aí? Paulo diz que nós predissemos que isso ia acontecer. Pode ser que Paulo se refere a alguma coisa, perseguição, mas ele já foi, assim, ele já tinha sido antes avisado por Deus. Atos 20, 23 e 24, Paulo diz assim, capítulo 20, versículo 23 e 24: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quem que dizia para ele? O Satanás? Quem que falava para Paulo que de cidade em cidade ia ter cadeia para a vida dele? O Espírito Santo, né? Atos 23 e 24: senão o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. No 24 diz: porém, e nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando em combate a minha carreira e o ministério que me segui do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Era mais importante ele obedecer a Deus, cumprir o chamado de Deus, do que a própria vida dele, irmão. Que homem tremendo era esse Paulo. Mas aí Paulo vai para a casa de um diabo chamado Filipe. E lá ele fica alguns dias, e lá veio um homem chamado Ágapo e profetiza para ele. Atos 21, 10 e 11. Eu quero que você entenda que nem todo mundo está apto a profetizar. E Paulo ensina que todos nós devemos profetizar. Que nós devemos profetizar como Deus mandar, mano. Tem gente que profetiza, sabe, a rodo. Se você chega na cadeira e profetiza, você vai na sua casa, né? Isso não é coisa de Deus. Atos 21, versículo 10 e 11, diz que Paulo foi para a casa de Filipe, e ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ele fica alguns dias na casa desse homem, e Deus não usa nenhuma das filhas que profetizavam para falar com Paulo. Presta atenção, o profeta verdadeiro é aquele que fala quando Deus manda, não quando ele vê a necessidade, né? E aí vem Ágapo, vai para aquela casa, e Ágapo então fala com Paulo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou isto diz o Espírito Santo. Quem que disse? Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E assim do jeito que falou, aconteceu. Por que o Espírito Santo previne as pessoas que vão entrar na luta, amado? Para que a pessoa tenha força para permanecer até o fim daquela luta. Amém? Quando você entra numa briga sabendo que Deus está com você, sabendo que Ele vai te dar a vitória, você luta de uma forma diferente. Amém? Tudo bem? No versículo 5, Timóteo foi enviado por Paulo para sondar a fé dos novos cristãos de Tessalônica. Paulo estava preocupado que o tentador, o diabo, provasse os Tessalonicenses, e que todo o trabalho em anunciar Cristo para aquela igreja fosse perdido. Isso aqui está no versículo 5, talvez em outras palavras, mas está no versículo 5. Vamos citar algumas coisas aqui desse assunto. 1 Coríntios 10, 13. Paulo falando: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vindo a tentação, que não é Deus que manda a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus não permite uma tentação na tua vida que seja mais do que as tuas forças. Pastor, eu pequei porque a mulher era boa demais. Não, porque você era frouxo demais. Se fosse de Deus, você teria corrido igual aquele José correu. A mulher quis pegar ele, ele levantou as mãos, ela arrancou o saião dele, o vestidão dele, e saiu correndo igual um doido para não pecar contra Deus. Quando o cara é frouxo, eu tenho que provar que ele não é gay. Aí vai lá e pega o trem. Já notou isso? Não, mas eu sou gay, não é.
Tem que pecar para provar que não é gay? A sua mulher sabe que você não é gay. Ah, pastor, mas o homem era maravilhoso. Não, minha filha, você que é uma pessoa desonesta. Porque Deus disse que não há tentação que seja maior, né? Deus não permite algo que seja maior do que as tuas forças. Tudo bem? Se você está em tentação, Deus está te dando escape, Deus dá força para você vencer aquilo ali. As pessoas têm desculpa para pecar, mano, e acreditam que não vai acontecer nada com elas. Mas se a pessoa fosse pular cerca, ele soubesse que assim que ele acabasse de pular cerca, ele fosse perder uma perna, cortar de outro serra, ele ia pensar 200 vezes se ele pular, né? Ele falou, não, mas se eu pular, eu não posso pular mais porque eu com uma perna só não consigo pular, né? Ele não iria. Então Deus está falando, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente, quando vier a tentação, Deus também dá um escape, amém? Esse é o nosso Deus, amado. Ele não, a pessoa, Deus me tentou, não foi o capeta que tentou, Deus não tenta ninguém. Quando vier isso, virá também o livramento de Deus. Até que chegue o livramento de Deus, você vai ter que enfrentar e suportar a tentação. Amém? Deus vai mandar o livramento, mas até lá você suporta. Tudo bem? Mateus 4, versículo do 1 ao 11, fala que o diabo tentou Jesus em 3 áreas. Vocês lembram? Jesus sai do Rio Jordão, vem o Espírito Santo e ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito Santo, Deus não foi o capeta, foi o Espírito Santo que conduziu. E lá, 40 dias sem comer, ele foi tentado. Na comida, transforma essa pedra em pães, se você é filho de Deus. Não só de pão vai vir o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos repreende o diabo. Se você é filho de Deus mesmo, então sobe aqui em cima, aqui, num tempo bem alto lá no pináculo, e lança daqui de baixo abaixo. Porque a Bíblia diz, no Salmos capítulo 91, que Deus vai mandar os anjos para lembrar, né? Usando a Bíblia, mano. Capeta usando a Bíblia. E Cristo diz que também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Você lembra disso? E ele foi levou Jesus, colocou Jesus no alto, e envolveu todos os reis da terra. O Império Romano, o Império Assírio, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda, foi 1500 anos depois de ser descoberto, os mares, a terra, tudo isso aqui eu dou para você se você se prostrar e me adorar. Cristo disse o quê? Somente o Senhor adorarás, somente Ele prestarás culto. Amém? E o diabo saiu, mas Jesus foi tentado. Tudo bem? E você vai entender que porque ele pode também livrar a mim e a você. Tipo de tentação, pastor? Cobiça. O que é cobiça? É desejar aquilo que outra pessoa tem. A pessoa pensa que isso é inveja. Não é. O cara comprou uma caminhonete lá, uma RAM, e o cara fica assim, poxa vida, eu queria ter uma caminhonete daquela. Isso não é inveja, isso é cobiça. Inveja é quando a caminhonete do cara faz mal para mim ou para você. Isso é inveja. Puxa vida, eu ralando aqui igual louco, né? Não consigo sair do meu fusquinha, o cara está dando de RAM, que faz mal para você. Isso é inveja. Cobiça, inveja, ganância. O que é ganância? Uma vontade de ficar rico, dinheiro fácil, vou vender trem lá, entorpecente, a mulher vai para a prostituição querendo ganhar dinheiro rápido. Isso é uma tentação. Às vezes fica meses na cabeça da pessoa aquele negócio. Imoralidade sexual, as pessoas são tentadas muito nessa área. Suicídio, as pessoas às vezes com depressão, com tristeza, querem cometer suicídio. Pensam que vão descansar, vão lá, vão direto para o inferno, porque o homicida não tem perdão. Às vezes a pessoa diz, eu estou com vontade de fazer uma loucura. Pega para uma tentação muito grande, querido. Às vezes tem um pensamento que está ali na cabeça da pessoa por dias. Isso é uma tentação. A pessoa tem que saber disso, amado. Pastor, eu escuto a voz na minha cabeça dizendo ele fazer um trem doido. Eu sou doido. Eu falei, não, você não é doido. Eu já tive um pensamento igual a esse aí, eu não sou doido. Eu estava só perturbado por Satanás. Então nós devemos entender isso. O tentador ia provar aquela igreja. Paulo estava preocupado com isso, certo? Você está debaixo de alguma tentação, irmão? Irmã, qual que é a tentação que o diabo está te espremendo? Pressionando você? Mas tem muita gente que faz coisa louca quando está debaixo de uma pressão grande. Então a jota na cola dele. E ele está, aí ele pensa o quê? Pai, eu devo ser o agiota, vou pagar 5 mil para um doido ali, o doido mata ele e eu não preciso pagar a conta. Aí o doido vai e mata realmente o agiota. Por 5 mil, a coisa você pega o doido e faz o doido falar quem foi que mandou. Aí vai ficar 28 anos na cadeia lá por causa disso.
Não faça nada debaixo de pressão, mano. Amém? Nada, nada, nada. Deixa a tempestade passar. Deixa Deus esclarecer sua mente. Senão você vai se arrepender. Tudo aquilo que a gente faz debaixo de uma pressão muito grande vai dar um problema muito grande para nós. Pastor, o que eu devo fazer quando o bicho quiser me tentar? O tentador. Quando chegar, o que você faz? Você clama o nome de Jesus e o sangue do Cordeiro. Ele sabe que você está passando por isso. Hebreus 2,18 diz: pois naquilo que ele mesmo, Jesus, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus passou por tudo quanto é tipo de prova que você pensar, mas ele nunca pecou, certo? Você acha que no tempo de Jesus não tinha mulheres lindas? Não, que é só hoje que tem? Tinha, querido. Jesus era Deus vestido no corpo de homem. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou, querido. Para dizer para você e para mim que nós não temos desculpa para pecar. Se nós quisermos, Ele nos dá força para vencer a tentação. Sim ou não? Antes do diabo destruir alguém, mano, ele vai um sofrimento grande na vida da pessoa. Às vezes são meses, anos de sofrimento. Ele vai e destrói a pessoa. Jesus sofreu sendo tentado. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, falando Jesus, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amado, quando você tem uma vida com Deus, você conversa com Deus todos os dias, você lê Bíblia, você está se antecipando para que o dia que a tentação chegar, você consiga graça e misericórdia de Deus para não cair naquele pecado. Amém? Uma vida de oração te previne de quedas. Olha só o que diz a palavra de Deus. Acheguemos, portanto, no versículo 16, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não aconteceu ainda, mas o dia que acontecer, tem socorro, tem graça de Deus para a tua vida. Quando você tem uma vida com Deus. Por que as pessoas caem? Porque elas não têm vida com Deus. Ô irmão, você ora? De vez em quando. Você lê Bíblia, tem uns 30 dias já que eu não pego na Bíblia. Uma pessoa dessa, qualquer capeta derruba ele, ou ela. Quando você tem vida diária de oração, você está buscando e recebendo misericórdia e graça para o dia que a tentação aparecer. Uma vida de oração de previne de quedas. Não esquece disso não, amém? O que fazer quando o tentador chegar, pastor? Segundo, resista. Amém? Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele. Não é para você fugir de Satanás, é para você resistir. Você se sujeita a Deus, bota a boca no pó, joelho no chão e diz, Deus, eu não vou perder, eu não vou pecar, não vou cair, e se levanta e o bicho foge de você. Amém? No grego está assim, correr aterrorizado de você e de mim. Amém? Um pastor uma vez falou assim, pastor, esse versículo já se cumpriu na minha vida. Aí o outro falou assim, que bom, glória a Deus. Não, pastor, é porque o diabo está correndo atrás de mim, tem uns 6 meses já, né? Esse pastor boca aberta, irmão. Pastor, quando a tentação chegar, eu vou fazer o quê? 3, vigie e ore. Certo, amém? Mateus 26, 41, Cristo falou assim, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando alguém para. O que é ser sóbrio? É ser pé no chão, sensato, sério. Gente, pode contar piada, né, de brincar disso aí, é uma hora, mas o homem de Deus tem que ser sensato, tem que ser pé no chão, certo? Né? Se tem uns dois na sua casa, vai ser pé no chão, ou pode ser mulher de Deus também, certo? Sede sóbrios e vigilantes. O sóbrio é aquele que não está bêbado, que não está com efeito de álcool no corpo, não. Ele é centrado, é sim, não. E o que passa disso vem de quem? Então, o filho de Deus, a cristão verdadeiro, não tem meio termo com ele, amado. É a foice aqui ou machado aqui, não tem esse negócio aqui, não. Amém? Mas eu não quero desagradar, pastor. Por isso que eu recebo meu parente lá para tomar cerveja lá em casa. Está recebendo um capeta na sua casa. Na minha casa não entra cigarro, não entra fumo, não entra nada. Porque eu já usei essa porcaria toda, destruiu a minha vida, aí eu vou deixar a gente entrar lá? É ruim, pode ser o meu pai, não entrava, querido. Eu quero agradar a Deus, o resto que se lasque, se quiser se lascar. Eu estou aqui para agradar a Deus. Não vou receber ninguém em casa para levar para o pecado, não. Eu tenho um filho com 11 anos. Aí eu não bebo, não fumo, não, mas estava o capeta do país tomando cerveja na frente do meu filho lá.
meu filho? Você pode, porque um dia você pode. Eu não bebo, mas você pode, porque o seu tio, o meu cunhado está bebendo e você está vendo, né? Gente, eu vou falar para você, ser filho de algumas pessoas deve ser muito difícil. Porque muitos crentes não têm posicionamento na vida, não. É uma vergonha a casa deles. Mas no dia que a casa for de um homem, de uma mulher de Deus, as coisas mudam, não tem como mudar. A luz chegou, as trevas têm que sair daquele lugar. Tem que levar ele porque não tem mudança, não tem conversão. Aí o pai faz o cara passar vergonha, o cara fica bravo. Você é o quentinho do pau louco, você é crente em nada. Me ofendeu, eu só falou a verdade, não é ofensa não. Certo, amado? Você é de Deus? Amém. Se não é, vai para a zona então. Não perde tempo dentro da igreja não. Olha, na zona não, porque vai que o senhor vai te pegar e te mata lá, né? Mas tem gente que está na igreja e está se privando dos pecados, vai morrer, vai para no mesmo jeito dentro da igreja. Se você está aqui, você é uma pessoa de Deus de fato. Agora está lá e está cá, gente, está errado o negócio. Como que a mulher vai respeitar o marido que não é de Deus? Como que o marido vai respeitar a mulher que não é de Deus? Só da boca para fora. Amém? Você está aqui ainda? É difícil pregar isso aqui. E se você está aqui é porque você se suporta, mas tem que ter isso, né? Pede para sair, a luz sai até se dividir. Pastor, quando chegar a tentação, o que eu faço? Nós precisamos entender uma coisa, aqui a tentação não procede de Deus. Tiago 1,13 ao 15. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, bota isso no seu coração. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem gente que vai para o inferno depois que peca uma vez. Pastor, mas eu só traí a fulano uma vez. Pois é suficiente para levar você para o inferno. Pastor, mas eu só dei nó no ano vizinho só uma vez. É o suficiente para ir para o inferno. Presta atenção. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrai e seduz. Existe uma sedução até o cara cair no pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, a mulher fica quantos meses com o neném na barriga? 9. Tem uns que ficam 7, 8, né? O bebê quer sair isso da hora. Leva tempo para o diabo derrubar o vinho. Tem uma gestação a ser feita ali, tentando dia após dia, o pensamento, a sugestão, né? E a pessoa, chega um tempo que a pessoa sente. Não, então eu faço. Aí perde a família, temos que tirar a própria vida. Veja que eu tenho olhado com muita gente com problema de vontade de se matar. Eu, quando era maconheiro, cocaineiro, cachaceiro, eu queria matar os outros, mas eu não. Eu era doido para matar alguém, mas eu não, eu queria viver. Me estranho quando alguém quer tirar a própria vida. Essa pessoa está debaixo de uma luta muito grande, precisa de ajuda. Se alguém falasse para você, não fala que a pessoa está doida, não, porque ela não está, ela está perturbada, oprimida, precisa que você estenda a mão para ela, amém? Tudo bem? Pastor, eu não consigo, não tem problema trazer para a igreja, não vou orar para essa pessoa, não compro nada para orar para ninguém, amém? Então, uma vez consumado o pecado, já é a morte. Pastor, mas falando pecou e pediu perdão, pois é, ele ainda tem perdão para ele, que você não corre isso e nem eu, amém? Versículo 6. Timóteo traz boas notícias para Paulo sobre a fé e resiliência dos Tessalonicenses. Versículo 6 diz isso. Talvez não estava sabendo falar, porque eu estou colocando as minhas aqui. Tá? Nós devemos ser portadores de boas notícias também. Timóteo trouxe uma boa notícia. Tessalônica permanece na fé, Paulo. Oh, aleluia. Estão na luta, estão prendendo eles, estão matando eles, estão crendo em Jesus. Estão firmes, Paulo. E nós, pastor, deveríamos falar das boas novas para todas as pessoas que nós conhecêssemos. Por que nós não falamos? Muitos porque não têm o dom da palavra na vida deles. Aí não tem propriedade para falar. Como que eu vou te ensinar física se eu não sei nada de física? Como que eu vou te dar aula de matemática se eu não sei nada de matemática? Como que eu vou te ensinar a falar inglês se eu não sei nem falar português? Nós deveríamos, onde nós fomos levar essa palavra aqui? É uma vergonha, um cristão convertido, batizado, que está quase de um ano na igreja, que não sabe pelo menos 100 versículos. Essa palavra aqui, é um preguiçoso, uma preguiçosa. O capeta está esperando ele lá no inferno, lá. Não está achando já, borbulhando já. Mas isso aqui é a palavra de Deus, que eu tenho que ter essa palavra. Amém? Eu preciso dela. Como que eu vou vencer a tentação? Como que eu vou vencer o Satanás se eu não tenho nada disso aqui? Eu preciso dela no meu coração. Sim ou não?
Diz para a pessoa que está do seu lado, você também precisaria. Eu falo o quê, pastor? Eu falo que Cristo morreu, ressuscitou, está no céu e preparou um lugar para a pessoa lá. Você não precisa ser formado em teologia para falar sobre Deus para alguém. Você precisa ter a boa vontade de dizer para as pessoas aquilo que Deus tem feito. Se tem feito alguma coisa na sua vida, certo? Fala para as pessoas, rapaz, você me conhecia, eu era um cachaceiro, um mulherengo, bandido, e Deus mudou minha vida. Tem 3, 5, 10, 15, 20 anos que Deus mudou minha vida. Você sabe, você me conheceu. Eu conheci você mesmo, cara. Você vivia cachaça com barrão no boteco, isso não se mudou, cara. E outro, rapaz, a sua família é tudo quebrada, você lembra? Você lembra? Vocês viviam a marmita do almoço para comprar da janta, e vocês têm prosperados, Deus tem abençoado vocês, né? Até quem está lá ainda vai reconhecer que Deus está na tua vida e na minha vida também, mano. Não tem vergonha de dizer isso, não. Jesus muda, transforma, salva, batismo do Espírito Santo, leva para o céu. Não precisa saber muito de falar isso, é só ter boa vontade. Amém? Você falou isso para quem esse mês que passou aqui no março? Para quantas pessoas você falou? Tem cristão que falou para um, calma, querido. Aí reclama a Deus, por quê? Parece que o Senhor não me ouve, Deus não ouve mesmo, não, lá. Onde você chegar, que chegue também as boas notícias, aliás, o Evangelho das boas novas. Você chegar junto com você, se você é uma pessoa de Deus. Provérbios 25 diz que, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Pessoas estão morrendo de sede, você chega um copo de água para a pessoa, pô, meu irmão, toma essa água, aquilo ali é vida para a pessoa, não é? Assim é as boas novas quando você leva ela para alguém amar. As pessoas estão morrendo de falta de amor, de compreensão, foram rejeitados, desprezados, espancados, humilhados, roubados, violentados, e as pessoas estão morrendo. Aí você chega com a água da vida. Eu tenho a palavra, e que não desce o coração da pessoa, meu Deus, eu não sabia que era tão bom ser de Jesus. Provérbios 13:17, na parte B, diz que um embaixador fiel é medicina. Um embaixador fiel é cura na vida das pessoas. Provérbios 13:17, parte B. 2 Coríntios 5:20 diz que eu e você somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador faz o que, pastor? Ele representa o país dele num país estrangeiro. Lá nos Estados Unidos, em Washington, tem embaixada do Brasil. Tem embaixador do Brasil lá. Representa os interesses do Brasil naquele lugar. Aquele lugar é tão do Brasil que o presidente dos Estados Unidos não pode entrar lá dentro sem pedir se pode ou não. Na embaixada do Brasil, é assim como é dos Estados Unidos aqui. O Lula não pode entrar não. Isso é respeito, né? Paulo está dizendo, nós somos embaixadores do reino. Você representa os interesses do céu aqui nessa terra. Agora, qual que é o interesse de Deus nessa terra? O seu carro, o seu boi? A sua moto? A sua sogra, aquela abençoada? Também. O interesse de Deus nessa terra, mas são as pessoas. São as vidas que precisam se converter a Jesus e confessar o Senhor como único e suficiente Salvador da vida delas. Esse é o interesse de Deus aqui. O interesse do céu é, através da minha vida, da sua vida, é alcançar as pessoas para Cristo. Você tem parente que está perdido no pecado, nas drogas, e Deus precisa alcançar essa pessoa. O embaixador representa os interesses do seu país em uma terra estrangeira. Você e eu representamos o interesse do céu aqui. Qual que é o maior interesse do céu, pastor? 2 Coríntios 2:4. Pode colocar aqui, o maior interesse de Deus não é te dar uma casa boa, não é te dar um casamento, não é te dar um carro. Porque no meio do espaço, deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Se no meio do espaço. Esse foi doido. Vê se é o 1 Coríntios 2:4. Pode ser que tenha errado aqui o livro. Não. Deve ter errado. Que Paulo diz que o maior interesse do céu é que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento e da salvação. Acha para mim, Antônio, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É só digitar lá que vai aparecer aí. Eu achei um versículo tão forte, amado. E eu pensava que Deus estava interessado em outras coisas, em nos ajudar a pagar as contas, a curar uma pessoa que fez cura. Show!
É Timóteo, eu falei para vocês aqui que é, né? Não que eu achei Coríntios, gente. E se o Antônio faz isso, não pode, gente. Tá certo? Eu tenho 54 já, né? Mas, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus nessa terra. Claro que depois disso, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Mas o principal objetivo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E qual que é a verdade? João 8,32. Conhecereis a verdade? Quem que é a verdade? Jesus, amado. Por que a vida de muita gente não olha? Porque você está interessado naquilo que Ele quer e não naquilo que Deus quer. Se você começar a se interessar por aquilo que Deus quer, Deus vai começar a fazer aquilo que você tem lutado tanto para acontecer. Tudo bem? Então tá bom. Já estou encerrando. Versículo 7. Paulo enviou Timóteo para consolar os irmãos de Tessalônica, mas ele aqui foi consolado pelas boas notícias trazidas por Timóteo. Aleluia. É uma lei divina, amado. Você recebe de volta aquilo que você faz por alguém. Se você fazer algo bom, você receber algo bom, hein? Fazer algo ruim, você vai receber algo ruim. Às vezes, hoje, sendo pastor, eu sou só há 10 anos, eu sou cristão convertido há 30, mas eu fui chamado para ser pastor tem só uns 9, 10 anos, não sei nem a idade certa, não. Mas eu passo por cada perrengue hoje, você sabe por quê? Porque eu fazia isso com os meus pastores lá atrás. Eu criticava, eu julgava, eu falava mal. E às vezes eu vejo os gambás falando mal de mim, eu não vou nem falar nada, eu falo, vou ficar quieto porque eu mereço. Eu fiz, então eu estou colhendo. Amém? Tudo que você plantar, você vai colher. Planta coisas boas, amém? Então é uma lei divina, você recebe de volta aquilo que você vai fazer por alguém. Paulo mandou Timóteo consolar. Incentiva lá, Timóteo. E Timóteo, Paulo, o povo está firme na fé, Paulo. E está com saudade de ser ainda, irmão. E Paulo foi consolado. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentário. É fortalecer os outros que eu sou fortalecido. Amém? Amém? É socorrendo pessoas que eu recebo socorro alto. Tudo bem? Ah, pastor, eu estou devendo, não posso pagar por ninguém para provisão. Deve. Deus não está preso às suas contas. Pastor, eu estou sentindo uma enfermidade aqui, eu posso orar para alguém que está enfermo? Deve. Se eu creio que Deus vai curar lá, Deus vai curar aqui também. Né? Uma vez eu deixei de pregar por causa disso, porque eu estava devendo para todo mundo, e o capeta um dia me confrontou, ao vivo, por causa das minhas contas. Eu vou poder segurar você, se eu contei, você segura as contas aí. Eu pregava lá na Rádio Alvorada, aqui em Paraná, tinha um programa da igreja, de segunda a sábado, das 10 da noite até meia-noite. E eu fazia das 11 à meia-noite 2 vezes na semana. E a gente fica todo vaidoso, né, achando que é alguma coisa, né? E naquele dia eu preguei, que era das 11 à meia-noite, preguei igual o Malafaia, gente, sabe? E preguei que Deus é bom, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus cura a feiura, que Deus... Preguei, que Deus prospera. E 10 para meia-noite, alguém liga na rádio. E costumava a pessoa ligar, toca um hino para mim, gostei da palavra, aí não foi acostumado a escutar, né? Aí o cara que estava do outro lado lá, atrás do vidro, o São Blas, disse assim, ó, ligação para você. Ele falou, nossa, como sabe que alguém vai gostou, né? Alguém vai elogiar, né? Aí eu, de coração para coração, boa noite. Deus te abençoe, meu irmão. Sabe o que eu expliquei do lado? Gente, que igreja que deu um frio. E o bicho falou assim com a voz bem grande: você representa muito bem. Aí eu já captei toda a mensagem. Eu estava devendo a todo mundo, né? E pregando que Deus prospera. Deu aquela risada, uma risada que arrepiada, esse cabelinho assim, sabe? E aí eu respirei fundo. Falei assim: olha, eu tenho pregado aquilo que eu creio que Deus pode fazer na vida dos outros e na minha vida também. Eu busquei outra risada, eu falei: você representa muito bem. Bem do céu. Eu andei da Rádio Alvorada, lá da rodoviária, perto da rodoviária, tem o presencial 3, uns 4 km da Canela. E a lágrima descia aqui, ó. Eu disse assim: Deus, quando isso vai me tirar desse opróbrio, dessa vergonha, Senhor? Tem coisa que é só entre nós e Deus, não dá para explicar para os outros, entendeu? Não dá para dizer qual que é o tamanho da dor naquele momento.
Aquele dia eu fui dormir que eu não quis nem falar com Deus, amado. Aí no outro dia eu fui orar a Deus e Deus falou comigo: suporta o processo, caminha mais um pouco. Você está aprendendo, eu preciso de ensinar algumas coisas para você. Você não tem maturidade nem juízo para tratar com dinheiro, mas eu vou te ensinar como que faz as coisas. Suporta. Teve alguém que te ofendeu e eu vou te exaltar. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar a dupla honra. Amado, aí eu fui entreguei para o pastor, não posso pregar mais. O diabo me confrontou ontem ao vivo lá na rádio. Eu entreguei, mas hoje eu não entregaria mais não. Eu dizia para o capeta: eu estou devendo, eu estou pagando, e logo não para dever mais para ninguém em nome de Jesus. Eu diria isso hoje, né? Mas isso há 25 anos depois, né, gente? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Amém? Não sei que luta que você está passando, querido, mas não deixe de ser uma pessoa de Deus na vida das pessoas, não. Ah, pastor, tem meu problema, tem minha conta, não tem meu problema de família. Pois é, vamos esquecer um pouquinho do nosso problema, entregar para Deus cuidar para nós e vamos ajudar as pessoas a resolver a vida delas. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 3. Deixa eu só adiantar aqui. Versículo 13. O resultado de crescer na fé e amor seria um coração confirmado em santidade e isento de culpa. Versículo 13. O segredo que Paulo via para crescer, para a igreja crescer na fé, era um coração confirmado em santidade, ausência de pecado e isento de culpa. 1 João 3, 18 e 21 diz que tem uma parte de você que vai te condenar. Vai ser o teu coração te acusando. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. 19. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 13 agora, por favor. Deixa eu ver, não? Aliás, 21, desculpa. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Sabe que muita acusação que você tem na vida é você mesmo que faz isso? Como assim, pastor? Consciência pesada. Consciência pesou, o coração ficou triste e a acusação dentro de você. O que eu faço, pastor? Peço perdão a Deus. Acerte com quem eu tenho problema, para voltar a paz com o meu coração. Judas foi tomado de consciência pesada e cometeu suicídio. Muitas pessoas que morrem, tiram a própria vida, é consciência pesada, é o coração que acusa. Além do coração, quem mais que acusa? O próprio diabo. Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o acusador dos irmãos. O diabo acusa de dia e de noite a tua vida e a minha vida aqui. Sorte que nós temos Jesus para nos defender e interceder pelas nossas vidas. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Quem vai tentar acusação? É Deus que justifica eu e você. Romanos 5, versículo 2 diz que nós somos justificados em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, o que faz quando o cristão peca, pastor? Se arrepende, pede perdão a Deus e vai resolver com quem você errou também. Amém? Paulo exorta para estarmos com o nosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus. Versículo 13. Quem vive cheio de culpa não consegue viver em santidade e nem permanece na presença de Deus. Eu orei para uma moça que ela foi abusada. Aí eu orei, ela perdoou a pessoa que abusou. E eu falei: mas você não está bem não. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Porque você se condena, você se julga, você acha que deu mole para aquele homem. E eu disse: quantos anos você tinha na época? 7 anos. Eu falei: você acha que a criança de 7 anos tem decisão de vida, opinião para alguma coisa? Perdoe se você tem isso na cabeça. E nós oramos e ela conseguiu se livrar daquela culpa, mano. O diabo faz as pessoas te machucar e faz você se sentir culpado ainda por aquilo que alguém fez com você. Isso é coisa do diabo, certo também? Você lembra de nosso tema? Sem informação, sem paz. Toda informação que precisamos para ter uma vida com saúde, provisão e paz está na palavra de Deus. Amém? Está aqui, ó. O segredo está aqui. Tudo que você precisa está aqui.
Já te lembrei do tema, mas vou te lembrar de mais uma coisa. Em qualquer situação, clame o nome de Jesus. Amém? Em qualquer situação, clame o nome de Jesus. Você pode ficar em pé, por favor? Quando eu mexia com vendas, uns 20 e poucos anos atrás, eu saí bem cedinho de Paraná, 5 horas, indo para Rolim de Moura. E Médici também tem um lugar que dá umas neblinas, é um lugar mais baixo. E eu com meu Fietinho lá, com um farolzinho ruim, entra na neblina, eu puxei para passar na frente de um carreta todo, né? Quando eu puxei, eu estava no meio da carreta, dedicada a outra carreta vindo. Eu clamei: Jesus, Senhor, misericórdia! E aquele carreteiro jogou tudo para o lado assim, me xingou de filho da truta, um monte de coisa. Você é o filho, xingou, né? E gente, eu passei um apuro tão grande aquele dia. Depois eu encostei o carro uns 2 km para frente, eu parava e ficava assim, ó. Eu espero que você nunca passe por isso na sua vida. Amém. Mas no dia que o inimigo se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra aquilo que Deus disse que é teu, você pode clamar o nome de Jesus. Amém. Aí cai por terra tudo que se levantar contra a tua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um pedacinho desse hino aqui? Já estou acabando, tá? Pega no nome de Jesus, amados. Coloca a mão no coração, fechar os olhos. Amado, quinta-feira é culto de ensino, né? Pregação expositiva. Mas eu sei que Deus sempre consegue falar conosco, amém? Mas algo que Deus tem, que eu tenho dentro de mim para falar para você nessa noite, não sei para quem que tem que escutar isso aqui, é que o tentador se levantou contra a tua vida. E que Deus não está indiferente com aquilo que está acontecendo. Existem pessoas aqui que estão debaixo de um ataque muito grande de Satanás. Talvez essa pessoa tenha tirado a vida, ou tentou tirar a sua vida. Deus diz para você: Ele não está indiferente com o que está acontecendo. Permaneça, se fortaleça, sirva a Deus de todo o coração.
Isso é só um momento da sua vida, não é o fim da sua vida. Levanta a cabeça e olha. O sol da justiça nasce sobre a tua vida. Aleluia. Quando o leão de Judá ruge, amado, não fica rápido, não fica nada perto. Deixa Deus trabalhar nessa situação. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nas redes, tem alguém, Senhor, que está desesperado, desesperada. Mas o Senhor diz para essa pessoa quietar e você saber que eu sou Deus. Deus Santo, entra com provisão, Senhor. Joga por terra esse laço de morte. E livra essa pessoa de toda a angústia da alma dela e dele. Senhor, renova, fortalece, levanta, Pai, sustenta pelo poder do nome de Jesus. Quer declarar Deus o teu viver. Quer declarar que você vai voltar para casa hoje sem o peso que você chegou nessa igreja, porque o Senhor tirou de você em nome de Jesus. Declara vitória no teu viver. Onde você for, o Senhor é contigo a partir desse instante, pelo poder do nome de Jesus. Declara Deus guardando a tua vida, abençoando você e a tua família, no nome de Jesus. Que essa tristeza saia do teu coração, Magna, que essa tristeza saia do teu coração, em nome de Jesus. E que Deus toque na tua vida. Deus renova, Senhor. Faz tudo novo, de novo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se conosco, Senhor, nós amamos, te agradecemos, te exaltamos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Vai ficar sentado comigo. Deixa eu dar um aviso para você aqui. Querido, como